eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, nessa terceira mesa do 15º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu sou Isabel Figueiredo, advogada, conselheira do Conselho de Administração do Fórum. Tenho uma experiência bastante grande nessa área de segurança pública, trabalhei muitos anos no Ministério da Justiça, na Senasp, fui secretária adjunta também de segurança no Distrito Federal, e estou hoje aqui numa tarefa que está me deixando super contente, não só pelo tema, mas pelos nossos queridos participantes dessa mesa. A gente discute nessa mesa um tema que me parece de grandíssima relevância, que diz respeito a esses processos que volta e meia ocorrem na segurança pública de introdução de novas tecnologias que às vezes são feitos de uma forma um pouquinho atabalhoada, para dizer o mínimo, e que não levam aí muito em conta, eventualmente, alguns resultados que não estão previstos na lógica policial, né? Eu me lembro sempre da questão do banco de DNA, como ele é importante para a segurança, mas como a gente teve, acho que o Gabriel depois pode até lembrar disso também, como a gente teve no Ministério da Justiça que fazer isso com muito cuidado, para que não virasse uma outra forma de atropelar direitos, de ferir garantias individuais importantíssimas. A gente hoje discute particularmente a questão do reconhecimento facial, é algo que é bastante, como eu disse, relevante para a segurança, e a gente tem a companhia nessa tarde de 3 pessoas queridas e muito importantes para a gente, que são o Gabriel, como eu disse, que foi secretário de Assuntos Legislativos e hoje está na Conectas, tem uma trajetória bem legal, depois você detalha, Gabi, se você quiser. A doutora Maísa Félix, que é delegada de polícia da Paraíba, trabalhou muitos anos com violência contra a mulher, tem uma trajetória relevante, reconhecida e premiada sobre isso, né, doutora? E hoje é superintendente lá da região de João Pessoa, na Polícia Civil da Paraíba. E o ministro Rogério Schietti, que acho que a gente não precisa nem apresentar, creio que todos conhecem, é ministro do STJ e tem tomado, preciso me declarar fã, ministro, porque eu sou mesmo, eu leio todas as suas decisões e leio aplaudindo, é ótimo, eu vou lendo e vou lendo aplaudindo, uma coisa que eu mesmo pareço criança, que tem tomado decisões muito importantes nessa área da segurança pública, tentando, no meu entender, deixar um pouco mais claro algumas questões procedimentais que me parece que a nossa legislação muitas vezes silencia. A gente vai assistir agora um vídeo da Mindra e depois a gente volta para dar início à nossa mesa. Bem-vindos. Uma vez, um garoto de 10 anos foi até o Museu da Língua Portuguesa. Na entrada pediram: escreva nome, e-mail e cidade. Cidade Tiradentes. O garoto de 10 anos era paulistano e nem sabia. Mas eu indago, afinal de contas, o que é ser paulistano, o que é ser paulistana, o que é ser paulistano, o que é São Paulo? É ou não é uma cidade? Mas, independentemente da idade, que dá pra se ver que tem muita gente que sente como se não pertencesse a essa pauliceia desvarada e que tem muita gente que não se apropria desse espaço. Maior da América Latina, maior do Brasil, uma cidade tão grande, mas que se perde em meio aos seus contrastes sociais, se torna miúda nessa insensatez. Cidade linda pra quem? Porque enquanto o cartão postal continuar a ser a Avenida Burguesa Paulista, o resto da cidade vai continuar sendo sempre o resto, relegado, deixado de lado, a borda, horda, várzea, periferia. E não tem problema nenhum ser da periferia. Inclusive eu, minha quebrada, salve São Mateus, salve Recanto, mas o que eu quero dizer nesse canto é que alguma coisa acontece no meu coração. Assim que pega 37, 9, 10, 10, no metrô Itaquera, pega a linha vermelha, da linha vermelha, volta a República, na República, faço conexão com a linha amarela, da linha amarela, volta ao Butantã, pega 82, 10 circular. Fazendo esse caminho todo maldito santo dia pra ir pra universidade estudar. Às vezes, mesmo com medo de que o passe livre até o final do mês não vai durar, e mãos para o alto, 4 conto é um assalto. Eu quero que as distâncias das cidades sejam encurtadas, que a mobilidade não restrinja mais os caminhos de vida.
Mas isso não significa só que eu quero chegar mais rápido até o centro. Eu quero um fura-fila para todas as vias de bem viver, bem ali, perto de mim, na quebrada, nas L, nas S, nas EO, nas EN. Que toda a periferia seja reconhecida em sua pluralidade, na sua gama interminável de possibilidades. Essa Pauliceia desvarada, multifacetada, Piratininga com 1000 caras, esconde algumas no fundo da alma. Eu sou da leste, cheguei, mas pra sair fora é sempre muito chão. São Paulo é aquariana e todo dia 25 de janeiro lhe amo um pouco mais. Mas eu peço, eu imploro, para que a relação do povo com essa cidade mude, se remolde, deixe de cair na mesmice do molde de trabalho no centro, não vivo centro, moro na periferia, durmo na periferia, não vivo a periferia, não vivo. Revolucionária em toda medida como uma boa aquariana, peço essa cidade. Eu quero que o meu bairro não seja mais um bairro dormitório, eu quero que ali tenha vida, seja noite ou seja dia, porque eu quero viver São Paulo, eu quero dar nossa cara a ela. E se for necessário, a gente dá a cara a tapa para que essa cidade seja sempre mais nossa e menos deles. Eu fico me mutando aqui, depois não volto. Joia, bom, ótimo, vamos dar início, então, com a fala do Gabriel. Eu acho que a gente tem uma composição de mesa bem legal para trazer olhares diversos, complementares, eventualmente conflitantes sobre o tema. A gente tem um combinado de que cada um dos nossos convidados inicia com uma fala de, no máximo, 20 minutos, e aí a gente abre para a participação dos nossos assistentes, dos nossos participantes do encontro, e aí, eventualmente, enfim, respostas, comentários, e ao final nós teremos uma fala de encerramento, e a gente conta nessa mesa com a participação do Rangel, que está fazendo a facilitação gráfica do nosso debate, e o resultado dessa facilitação gráfica a gente também compartilha com vocês no final. Vamos lá, Gabriel? Muito boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Quero cumprimentar aqui Isabel Figueiredo, pessoa que eu muito aprendi ao longo da trajetória na administração pública, no Ministério da Justiça, com quem eu cotidianamente aprendo, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista do engajamento em transformar as práticas, em mudar o olhar da institucionalidade sobre os temas da segurança pública. A Isabel é sempre conselheira de todas as horas, em todas as dificuldades que a gente lida no tema da segurança pública. E é uma alegria estar contigo aqui, Isabel. Quero cumprimentar também Maísa Félix. Uma alegria estar contigo aqui nesse debate, também por seu engajamento com a matéria. Ministro Rogério Schietti, que também, assim como Isabel, me sinto sempre um estudante aprendendo com seus votos, mas, sobretudo, muito orgulhoso de saber que no Superior Tribunal de Justiça há um ministro tão comprometido com as demandas dos direitos e das garantias fundamentais, dos direitos humanos. O senhor, já desde o início do grupo de trabalho no CNJ, demonstra que o compromisso e tudo aquilo que nós admiramos nos seus votos também é consequência da sua coerência, do seu comportamento ético em relação à sua atuação pública, ministro. É sempre uma alegria poder participar também, sendo conduzido pelo senhor no grupo de trabalho do CNJ sobre o tema do reconhecimento pessoal. Cumprimentar aqui também a Amanda, a Raíssa, João Ricardo e Rangel, que estão aqui neste trabalho, e dizer que, como a Isabel colocou aqui, nós tivemos uma experiência, na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça em 2014, 2015, nós, por meio do projeto Pensando Direito, que fazia parte da nossa atribuição junto à Secretaria, nós financiamos uma pesquisa coordenada pela pesquisadora Lilian Stein, com a participação e com a coordenação do professor Gustavo Noronha, em que, a partir da análise da prática do nosso sistema de justiça criminal, fez um diagnóstico absolutamente estarrecedor sobre
sobre o confrontando a nossa prática no sistema de justiça, e não era simplesmente na análise normativa, foi feita uma análise de diversos processos e audiências, e identificado o descompasso entre a nossa prática e aquilo que a ciência do testemunho, ou a ciência da psicologia do testemunho, a psicologia da memória, já tinha como paradigma básico e elementar há mais de 50 anos. Ao ponto de, num dos debates em que participamos, ministro, ali no ano de 2014, Isabel talvez até se recorde, mas a constatação dos professores ingleses e estadunidenses que lideram a pesquisa internacional sobre o estudo da memória humana, analisaram que o Brasil praticava aquilo que eram as piores práticas. Não era nem a conclusão de que havia alguma distorção, algum equívoco, não. O Brasil estaria praticando aquilo que seria a soma do mais equivocado em relação à prática no que dizia respeito ao reconhecimento de pessoas e, por consequência, com grave consequência para a vida e condenação de pessoas. Numa análise, portanto, que trouxe para a ciência, né, para a análise mais elementar da ciência, aquilo que era uma prática processual. Foi algo que nos assustou bastante e que nos trouxe ali uma demanda muito urgente de mudança desse modelo, né? Lamentavelmente, nós sabemos o que nós tivemos de dificuldade no país no período de lá para cá, e o tema continua em voga. O ministro aqui, Schietti, traz uma decisão lapidar no âmbito do STJ, que fincou raízes, né, na necessidade de serem declaradas nulas condenações que são baseadas, que sequer respeitam os procedimentos, né, os procedimentos que, em alguma medida, na própria legislação, sofrem com algum descompasso com o que diz a ciência da memória, mas que, sobretudo, se descumpridas, deixam, então, todas as pessoas que são objeto de uma investigação criminal absolutamente à mercê daquilo que é o arbítrio estatal. E é nesse ponto que eu gostaria de entrar, para racializar o debate. Não há explicação, e aqui me permita, Maísa, ministro Schietti, Isabel, não há explicação para nós tratarmos de um procedimento tão usado para a condenação de pessoas sem adotar as regras básicas do Estado de Direito, do sistema acusatório, consolidadas a partir de um marco histórico mais recente, a partir da Constituição de 1988, na necessidade do cumprimento de procedimento como garantia, como forma de impedir injustiças. Como se pode relativizar um procedimento, uso do Código de Processo Penal, que prevê algum mínimo de garantias para evitar o erro judiciário, e nem esse procedimento era cumprido? Precisou o ministro, numa decisão absolutamente bem fundamentada, buscar o realinhamento da prática com aquilo que deveria ser o elementar. Mas por que não aplicado o procedimento e relativizado da forma como a prática tem demonstrado ao longo dos dias? Eu me recorro sempre a Quilimbé, quando ele analisa a necropolítica, quando ele consolida o estudo sobre a necropolítica, avançando sobre a obra de Foucault, quando analisa o biopoder, quando analisa a forma como a sociedade e o Estado acaba determinando que alguns corpos são corpos matáveis, são corpos para qual o controle social vai determinar qual é o espaço de vida e o espaço de morte daqueles corpos, o quanto aqueles corpos vão ser acessíveis ao Estado de Direito.
Quando nós vemos os dados em que mais de 80% dos erros ocorrem contra as pessoas negras. E retomo o sentido da construção civilizatória e construção histórica que nós vivemos. E aqui eu rendo uma homenagem ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Há quantos anos o Fórum, por meio de seu trabalho de pesquisa, vai nos demonstrando de forma absolutamente profunda o impacto do racismo? Como é que a gente vive numa sociedade em que mais de 75% dos homicídios ocorrem contra pessoas negras, os homicídios praticados por agentes públicos estatais, mais de 75% contra pessoas negras? Esses dados se repetem com nível de profundidade e de confiabilidade há mais de década. Então, eles são incontestáveis do ponto de vista científico. E a sociedade continua a funcionar, ou os agentes públicos, aqui fazendo a ressalva, né, de agentes públicos como ministro Schietti, Maísa, Isabel, quando ocupou seus cargos públicos, há muita gente comprometida em reverter esse processo. Mas o que nós estamos tratando aqui é a demanda pela centralidade da agenda pública. Nós precisamos nos reencontrar com o nosso passado autoritário e resolvermos os nossos autoritarismos que, lamentavelmente, permanecem em cada prática ou em cada omissão diante de injustiças que afetam determinados corpos. Se no dia 14 de maio de 1888, na agenda pública, prevaleceu o debate da crise da lavoura sobre o debate da integração da população negra, que não fosse subalterna ou partindo de um projeto de embranquecimento da nossa sociedade, de um projeto racista, nós hoje podemos ser protagonistas da nossa história e reverter aquele processo decisório racista que nos pautou, ou que pautou a sociedade brasileira no dia 13, 14 de maio de 1888, e que já tinha pautado o processo decisório para a construção da nossa primeira Constituição em 1824, que legitimou o projeto escravocrata, ou da nossa Constituição de 1891, que não enfrentou o problema da integração da população negra, ou mesmo do processo decisório que determinou a interdição do acesso às terras como meio de promover a integração da população negra após modelo escravocrata, que manteve uma legislação criminal voltada desde as suas origens para controlar os corpos e determinar os corpos matáveis sempre dirigidos à população negra. Nós precisamos, então, racializar o debate para dizer: não nos serve essa forma de agir. Ela reproduz os mesmos erros que pautaram a nossa sociedade desde a sua origem. Nós temos repertório na denúncia feita pela sociedade civil, pelo movimento negro, nas denúncias feitas pela ciência, pessoas e pesquisadores que pouco conheciam a nossa realidade. No centro do estudo da psicologia do testemunho e da memória, analisam a nossa prática e dizem: ela é absolutamente imprecisa, traz insegurança, injustiça e condenações. Esse diagnóstico é feito pela psicologia do testemunho há mais de 50 anos. Isso chega ao Brasil agora, infelizmente, com pessoas comprometidas em mudar esse processo. Agora, o senso de urgência é pautado por aquelas pessoas que assumem um compromisso em alterar esse estado de coisas racista. Não nos adianta ter o repertório, já é um passo importante.
ter o repertório da análise histórica em reconhecer o racismo estrutural da nossa sociedade. Ele é importante. Agora, tão importante quanto reconhecer é ter urgência e providência para alterar a realidade. Eu me lembro de uma experiência que vivi também ao lado da Isabel na administração pública. Quando o movimento social, quando a sociedade civil argumentava da necessidade urgente de alterar a legislação para coibir os autos de resistência. A gente lê a legislação numa análise garantista, ministro Schietti, numa análise sistemática com a Constituição, e não vê espaço para que um caso de morte violenta deixe de ser apurado com todas as ferramentas e instrumentos que a nossa legislação permite. Mas, de novo, precisamos nos recorrer da necropolítica, do nosso passado autoritário, ou mesmo da história da sociedade humana, né? Como diria Montesquieu, todo poder tende ao arbítrio. Não estamos aqui julgando a dignidade dos agentes públicos que hoje atuam em nenhuma das instituições. Estamos analisando a história. O poder tende ao arbítrio. E, nesse caso, quando se trata de corpos negros, quantos não tiveram a sua morte registrada num auto de resistência e sequer apurada as condições em que morreram? E ali me refiro a essa experiência que Isabel também compartilhou, ministro, no início dos anos de 2010, a sociedade civil dizia: ok, não há espaço para isso, mas isso acontece, as pessoas estão morrendo, insistem em morrer, e não adianta a sensibilidade de vocês, agentes públicos, que acham isso errado. Nós precisamos alterar a legislação. Não adianta dizer que vai se formar políticas públicas e formação e cartilha para dizer que tem que investigar, porque não investigam. Salvo as exceções. Dali surgiu proposta normativa para alterar esse procedimento que continua parada no Congresso Nacional. Ela perde espaço na fila de outras prioridades para lidar com o nosso sistema de justiça. Entra ano e sai ano e as prioridades acabam mudando, mas nunca com a devida atenção aos impactos para aquilo que são os reclamos da sociedade civil, do movimento negro e das vítimas dessa necropolítica. Nesse sentido, acho que nós estamos caminhando muito bem sob a condição do ministro Rogério Schietti, com o grupo no CNJ, que visa propor alteração dessa prática. É fundamental que os agentes do sistema de justiça criminal, em todas as esferas, né, possam se comprometer com esse debate. Porque, enquanto não se produz uma nova norma, é responsabilidade de cada agente do sistema em avaliar a importância de agir de acordo com a ciência, de evitar o arbítrio. Se o procedimento hoje do Código de Processo Penal é insuficiente, ele tem problemas, ele é alguma garantia. Agora, assim como é garantia uma análise do sistema acusatório na produção de provas. Como condenar alguém por um procedimento que, ainda que alcance as melhores condições para evitar o erro, ele é extremamente falível? Isso a ciência já diz. No grupo de trabalho vai se produzir uma proposta brilhante, tenho certeza disso, mas nós precisamos desde já fazer o alerta. A ciência da memória já diz, ela é falível. Nós podemos criar condições para diminuir a margem de falha, de erros, mas ela é falível, extremamente falível. Nós precisamos, portanto, do engajamento dos agentes públicos, de todos os operadores do sistema de justiça criminal, para que nós tenhamos essa consciência. Se nós estivéssemos há 3 ou 4 séculos atrás, estaremos legislando para dizer que a confissão não pode ser a rainha das provas, né?
ou diríamos que as ordalhas e os outros procedimentos processuais penais, eles não são capazes de determinar a acusação. Portanto, digamos, diante da falibilidade da memória, alguém ser condenado por elementos que são trazidos a partir dessa construção de prova, podem ser sujeitos à injustiça. Portanto, é fundamental que a instrução criminal seja feita de acordo com os requisitos mais avançados da produção de prova. Se essa é falível, que se busquem as demais. E que se tratem os corpos sujeitos à investigação criminal com a mesma dignidade que a nossa Constituição atribui a todos os cidadãos. Que nós possamos superar o nosso passado autoritário, mas, sobretudo, as limitações que a história coloca para alguns corpos. A história coloca para a nossa população negra aquele estágio da subcidadania, né? Quando emergiu no Estado liberal da Revolução Francesa os princípios que são basilares do Estado democrático de direito, precisávamos dar força dos escravizados haitianos para dizer: nós queremos que esses valores valham para nós, escravizados aqui no Haiti. Quando as bases das declarações que fundamentam o rol dos direitos humanos e das garantias fundamentais pós-Segunda Guerra Mundial eram proclamados nas Nações Unidas, nós tivemos povos e nações sob o colonialismo dizendo até a década de 70 que eles precisavam da efetivação desses direitos e serem consideradas nações livres. E nós, aqui, população especialmente negra, pobre e periférica, dizemos que nós queremos o Estado de Direito aplicado, a sua exaustão em toda investigação criminal. O reconhecimento pessoal tal qual é feito hoje está em descompasso histórico com o que diz a ciência. E nós precisamos de compromisso em alterar essa prática. É um compromisso assumido hoje por alguns agentes públicos, pelo grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, mas é tarefa de todo agente do sistema de justiça criminal alterar a sua prática para que nós não cometamos mais injustiças. Fico aqui à disposição para o nosso debate e para fazer parte dessa brilhante discussão. Obrigada, Gabriel. Excelentes colocações. Antes de passar a palavra para a doutora Maísa, o Gabriel estava lembrando a ideia da confissão como a rainha das provas, e eu estava me lembrando aqui dos primeiros anos nas cadeiras do curso de Direito, a gente aprendendo isso, né, que a confissão era a rainha das provas, e talvez não seja à toa que a gente tenha tido tanta tortura nesse país, mas a gente aprendia também que as testemunhas eram as prostitutas das provas. Eu me lembro muito dos meus professores falando isso, né? E apesar da gente aprender isso nas cadeiras do curso de Direito, é impressionante como a gente ainda tem, em larga escala no país, a testemunha como a grande prova nos processos criminais, né? Como a gente ainda tem a prova técnica, a prova pericial, particularmente, como um privilégio que quase nunca é feito. Me lembrava também, Gabriel, de uma situação específica que nem tem a ver, mas só porque veio na minha cabeça, de um estado da federação que não tinha os equipamentos necessários para fazer os exames de drogas apreendidas, fazer só aquela constatação preliminar, e os processos corriam e as pessoas eram condenadas como se aquilo fosse uma prova técnica definitiva, não havia questionamento, né? Essa é uma coisa que me parece importante também, e aí, doutora Maísa, eu adoraria que a senhora também, na medida do possível, claro que eu sei que a fala da senhora já está preparada, mas abordasse um pouco isso, quer dizer, como é que a gente pode, de alguma forma, ao mesmo tempo que vedar essas práticas que são discriminatórias, que são perpetradoras de uma situação, de um estado de coisas terrível no nosso país, mas ao mesmo tempo imaginar estratégias de modernização da investigação policial, né, que me parece que é algo tão amarrado naquela formalidade do inquérito policial,
e muitas vezes ainda distante até do que a gente, hoje em dia, a gente brincava lá no Ministério da Justiça, a gente falava dos nossos projetos CSI, né, por causa dessa popularização da investigação, por causa dos programas televisivos, mas, assim, como é também um desafio grande a gente reorganizar a própria cultura organizacional para imaginar investigações mais técnicas, investigações mais robustas, e mais do que isso, sensibilizar o sistema de justiça também nesse sentido, né? Porque se hoje a gente só trabalha com prova testemunhal, é porque o sistema de justiça também vem, em larga escala, legitimando isso, né? Bom, mas vou parar de falar aqui. Doutora Maísa, por favor, quero muito te ouvir. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. É um prazer imenso, em nome da minha instituição, Polícia Civil do Estado da Paraíba, estarmos aqui presentes no 15º Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cumprimento aqui a anfitriã, né, Isabel Figueiredo, advogada, o ministro Rogério Schietti, Gabriel Sampaio, um prazer estar com os senhores e senhora, né, fazendo parte dessa mesa. Cumprimento também todos os internautas que estão acompanhando o Fórum Brasileiro de Segurança. O tema que o Fórum Brasileiro coloca hoje em debate, prevenindo injustiças, diretrizes para o reconhecimento de suspeitos em processos criminais. Bate à nossa porta. E como bate à nossa porta? Nós que fazemos a instituição policial nas 3 esferas, mas no tocante à Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive até o próprio Corpo de Bombeiros. Nós que fazemos parte dessa engrenagem policial, a presença do Estado, a Polícia Judiciária, a Polícia Preventiva, a Polícia Ostensiva, Polícia Militar. E aí eu vou me reportar que nós temos uma democracia de 30 anos, que as nossas forças policiais, ela tem na sua história todo um processo ditatorial da ditadura. Nós vamos ter uma formação, se nós levarmos em consideração, como bem falou Gabriel, na nossa história, a nossa formação ainda traz resquícios fortes na questão da ditadura. E eu sempre digo que o pilar da polícia, das polícias, ela tem 3 pilares que são fundamentais para a revolução que nós precisamos ter, para acompanharmos essa quebra de paradigmas que o ministro Rogério Schietti fez na sua decisão, na jurisprudência, quando ele aí determina e diz que o reconhecimento, como vem sendo feito nos últimos anos, nas últimas décadas, no Estado brasileiro, não vai ser mais aceito para a condenação. Você veja a revolução que o ministro traz, a revolução que o Poder Judiciário está transformando as estruturas policiais. A revolução que é tida nos nossos protocolos. Então, eu digo, ministro Gabriel, Isabel, que as 3 colunas da nossa instituição policial, primeiro, a Academia de Polícia Civil, as academias militar, civil. Segundo, a sua gestão. Terceiro, a sua corregedoria. São esses 3 pilares que a sociedade e os poderes constituídos do Estado brasileiro têm que se conscientizar que as forças policiais, para a política criminal, ela é a porta de entrada. Não vai existir uma justiça condenatória justa se nós não tivermos uma polícia
bem estruturada, se nós não tivermos profissionais qualificados. E aí a nossa academia de polícia, ministro, tem um papel fundamental, que é exatamente a preparação dos nossos policiais, dos que vão entrar e do que já estão dentro da instituição. Porque nós estamos na faixa etária hoje de praticamente policiais com 30 anos ou mais de 30 anos. Aqui eu estou a falar com a caminhada já de 33 anos. Então, eu entrei num período da redemocratização do Estado brasileiro. Meus ensinamentos, nós tivemos muito ainda da burocratização, da questão onde foi difundidas no mundo policial que direitos humanos, lamentavelmente, só defendia bandidos, porque foi isso que ficou impregnado em uma parte, em um momento da formação dos nossos policiais. E hoje, nós debatemos e levamos isso na academia e temos que levar muito mais. Quando o Gabriel fala que a questão do reconhecimento passa estatisticamente pela questão da cor negra, da cor preta, bate à minha porta, porque eu sei o que é isso, não em livros, não em estatística, mas sentindo na pele o que é sofrer o racismo, o que é ser olhada diferente. Então, isso eu preciso levar para a academia. Eu preciso discutir na nossa academia com nossos policiais, e não só com delegados, coronéis, major, oficiais superiores. Não, porque vejamos, quem atende a cidadã e o cidadão quando a vítima é estuprada? Na maioria das vezes, senhoras e senhores, é uma guarnição da Polícia Militar. E é essa guarnição que vai ter o primeiro contato com a vítima, e aquela vítima, naquele momento do estupro ou do roubo, numa situação psicologicamente afetada em todos os sentidos, vai fazer a narrativa para aquela guarnição, que normalmente, na maioria das vezes, é o sargento, o cabo e o soldado, e vai descrever as características do seu agressor. E ele a conduz para a delegacia e, em seguida, na maioria das vezes, volta ao local para diligenciar. E, na maioria das vezes, encontra algumas pessoas com aquelas características, conduz à delegacia. Que, por sua vez, não podemos esquecer que, na maioria dos nossos estados, cidades, municípios, nós temos delegacia no plantão, uma central, funcionando com uma equipe só de delegados. Um delegado, 4 agentes e um escrivão de polícia. No plantão de 24 horas. Dificilmente vocês vão encontrar no Estado brasileiro, só nas grandes capitais, uma central de flagrantes, respondendo por uma área circunscricional imensa demograficamente, com mais de 2 equipes. A grande maioria, nós vamos ter uma equipe plantonista. Então, ao chegar à delegacia, isso numa situação de plantão, nós vamos ter o que Gabriel lá falou. Não seguir o que determina o nosso Código de Processo Penal, no seu artigo 226, salvo engano. Não vai seguir, não vinha seguindo, como bem disse, e aí foi a decisão do ministro, na quebra de paradigmas. E para que nós, que estamos na ponta, façamos isso, nós precisamos estruturar ainda mais. Nós caminhamos, melhoramos muito, quantitativamente e qualitativamente, mas precisamos de mais. Nós precisamos que a estrutura dos nossos governos, e aí eu falo o Estado brasileiro, coloque a segurança pública da questão do enfrentamento contra a violência em primeiro lugar, em treinar, em qualificar,
em dar ao policial as condições estruturais de dignidade. Primeiro passo, organizar as delegacias fisicamente. Doutora Isabel, ministro Gabriel e participantes. Nos nossos rincões, nós não temos, na maioria, delegacias ainda ligadas com internet. Vejamos, no Estado brasileiro, nós temos uma questão interessante, a identificação criminal. Nós sabemos que o cidadão pode tirar a identidade em qualquer estado da federação. Se eu precisar, num plantão de 24 horas, após a identificação criminal, conseguir levantar aqui no estado da Paraíba, que o indivíduo não tem nenhum registro nos nossos bancos de dados, e eu preciso recorrer aos demais estados, eu não tenho como fazer de imediato, porque nós não estamos interligados. Isso é um atraso imenso. Isso é estrutura. Todas as instituições, e aí eu vou novamente na fala de Gabriel, tem a questão do racismo estrutural. Ela existe em toda a sociedade brasileira. Nós não podemos tirar isso. Ela existe na instituição policial, ela existe na instituição do Poder Judiciário, ela existe na instituição do Ministério Público, ela existe em todos os locais. E nós estamos vendo. Nós precisamos, nessa quebra de paradigmas, nessa revolução que o Poder Judiciário tem trazido para nós, que estamos na polícia, nós temos uma quebra de paradigmas, a audiência de custódia. Nós temos uma quebra de paradigmas, a cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia, ministro, Gabriel, Isabel, nós precisamos formar os nossos policiais. E não são só os delegados, não só são os oficiais. Não, eu preciso formar, eu preciso que o meu agente, o agente de polícia civil, que o cabo da polícia militar, o sargento da polícia militar, o tenente, o primeiro tenente, o segundo, o sargento, o primeiro sargento, o terceiro sargento, o cabo, o agente de investigação, participe de uma palestra com o ministro do STJ, porque nós precisamos valorizar o ser antes do ter. Então, eu preciso que esses componentes participem efetivamente do conhecimento nas suas academias. Por quê? Quem chega no local de crime, primeiro, quem é? A polícia militar. Quem está na guarnição? No local de crime? É um sargento, um cabo e um soldado? Mas antes desta guarnição, quem está no local de crime? O povo. A nossa sociedade. E nós não temos uma campanha de conscientização de que nós, que a sociedade, que o povo, precisa ter esse conhecimento de que, ao observar uma cena de homicídio, aquela pessoa já morta, as pessoas, os transeuntes, não podem se aproximar, não podem tocar. Nós não temos isso. Na maioria das vezes, antes da VTR chegar, as pessoas, com curiosidade, já têm tomado conta da cena do local de crime, muitas vezes mexem no corpo. Então, esse pilar, que eu digo que a Academia de Polícia é um templo, é verdade, senhores. Nós precisamos mais do que nunca. Esse reconhecimento que é feito hoje nas delegacias, por fotografia, nós sabemos que não é de hoje, que ele é falho. Nós precisamos de outras ferramentas. Nós não podemos fazer um flagrante só e somente só com reconhecimento. Nós precisamos de mais elementos e não podemos ter medo do imediatismo que muitas vezes a sociedade e os meios de comunicações
cobra ao policial, cobra a nós, como nós fôssemos, naquele momento, a palmatória do mundo, para decidir, naquele momento. Porque nós sabemos que quem trabalha na polícia, nos plantões, diferentemente de quando nós já temos a persecução penal em andamento, nós trabalhamos na urgência, na emergência. Eu tenho que decidir ali se eu lavro ou não o flagrante. Se eu levo em consideração ou não, se tenho realmente todas as características para validar ou não aquele reconhecimento. Mas para que o policial possa fazer isso, ele tem que ter conhecimento. Ele tem que quebrar dentro de si os seus preconceitos. E aí ele precisa da academia. Ele precisa saber que a pele negra, ela não está marcada para morrer. Ele precisa saber que o policial, ao chegar à delegacia ou à própria vítima e fazer a seguinte narrativa, foi um negro. E muitas vezes nós escutamos da própria vítima. Doutora, mas o negro parece muito um com o outro. Eu já escutei isso. Eu já escutei um reconhecimento, quando nós colocamos 7 pessoas com mais ou menos a fisionomia igual, a vítima fazer essa narrativa, essa afirmação. Então, nós precisamos levar para as nossas academias os debates. Nós precisamos discutir diversidade. Nós precisamos discutir a questão do racismo estrutural. Esses temas têm que ser debatidos, nós temos que discutir gênero, nós temos que discutir direitos humanos, você veja bem. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, levar para as nossas academias o respeito às garantias individuais. O que é trabalhar com essas garantias individuais no enfrentamento da violência no campo da segurança pública? Nós precisamos discutir direitos humanos dentro da nossa polícia, sem medo e sem amarras. Nós precisamos levar para nossas corregedorias o pensamento de que elas existem não somente para punir, como um órgão punitivo, mas, acima de tudo, como um órgão que tem que participar dos grupos de estudos. Esse grupo de estudo que o ministro preside, que eu tenho certeza que ele será aprofundado, a pesquisa que foi realizada no estado da Paraíba está elencado com um caso, acredito eu que haverá um aprofundamento na sua análise. Nós precisamos, além das presenças dos corregedores, porque nós precisamos ter uma corregedoria que tenha protocolos discutidos com representantes também da sociedade, com representantes do Ministério Público, do Conselho Nacional, com representantes do Conselho Nacional de Justiça, para que nós possamos ter protocolos teóricos, mas com conhecimento da nossa realidade, com conhecimento do que é uma central de flagrante, do que é atender na emergência e na urgência, o que é um policial ter que tomar uma decisão. Então, tudo isso tem que ser discutido e nós temos que fazer parte. Por isso que eu digo que o pilar da corregedoria é fundamental, para que esses protocolos sejam elaborados, que esses protocolos sejam colocados para nossas academias, colocados em práticas, que nós tenhamos as condições estruturais para atender ao povo brasileiro, que a mentalidade de uma abordagem policial, ela não passe meramente pela minha cor da minha pele. E isso nós só vamos destruir, tirar da mentalidade nossa com o estudo, com palestras, com direcionamento ao ser humano, ao policial, ao conhecimento, levando a ele o conhecimento. Por mais resistência que se tenha de ouvir um debate
com relação ao racismo, por mais resistência que se tenha de ouvir um debate com relação aos direitos humanos, os direitos das garantias, por mais resistência que se tenha em cumprir o que determina, você veja bem, a nossa Constituição diz que a casa é inviolável, mas precisou agora a decisão recente, não é? Para que se tornou um mito. São seminários, precisamos de seminário. Um fato que nós já deveríamos estar em prática, mas precisou de uma decisão em uma determinada ação, para que o policial tomasse consciência de que, se ele não tem um mandato, ele não pode adentrar. Para adentrar, ele tem que tomar todas as cautelas, ele tem que respeitar todas as garantias individuais, ele tem que se acautelar do que é legal para que ele possa entrar. Você veja, após 30 anos. Então, a nossa caminhada é árdua. E quando isso acontece, o erro não é só da polícia, o erro está em todo o sistema, o erro está na sociedade. Então, nós precisamos muito de que a polícia continue a avançar, continue a galgar espaço. Todas as instituições, depois de 1988, da Constituição Cidadã de 1988, nós sabemos que o Poder Judiciário conseguiu se firmar, estruturalmente, inclusive. O Ministério Público tem uma nova roupagem e consegue uma posição dentro da estrutura do Estado brasileiro, diferenciada, forte, representativa, também se reestrutura. E a polícia, que é a porta de entrada. Nós tivemos a questão da Defensoria Pública também, que em 88 ela toma um novo fôlego, ela se estrutura. E aí eu pergunto aos senhores, e a polícia? Porta de entrada do maior bem que o ser humano tem, fora a vida, que é a sua liberdade. Porque quando a PM pega o indivíduo na rua, ou a polícia civil, e conduz à presença de uma autoridade policial, quem vai decidir naquele momento se ele vai ou não para a audiência de custódia é o delegado de polícia. Se assim ele for autuado, ele vai ficar pelo menos 24 horas até o outro dia. Se ele for autuado às 2 da tarde, ele vai ficar até o outro dia, depois de meio-dia, para a audiência de custódia, se o flagrante será validado ou não. Doutora Maísa. Não, eu peço desculpa. Então, é muito importante para nós esse momento, e eu digo aos senhores, ser polícia no Estado brasileiro é um sacerdócio, é um amor à instituição. Temos grandes profissionais, precisamos muito, doutora Isabel, Gabriel, o ministro Rogério, de que os senhores que têm toda uma conjuntura, têm penetração em todos os setores, reafirmem um compromisso de levar a nossas academias o debate de grandes temas, porque só com a educação e a qualificação dos nossos policiais é que nós vamos continuar quebrando os paradigmas. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Desculpa fazer o papel chato aqui da coordenação do tempo. Eu aqui peço perdão, viu? Mas eu não tenho muita saída, senão o pessoal me puxa a orelha aqui também. Gente, eu queria lembrar aos participantes que a gente tem o chat na plataforma, então perguntas, comentários, enfim, o que vocês quiserem dizer sobre a mesa pode ser feito diretamente na plataforma. E queria, antes de passar para o ministro Rogério Schietti,
ponderar também, né, como a gente vive sendo atropelado pelas coisas. Então, me parece que a discussão posta sobre a questão do reconhecimento já é suficientemente séria, grave, e acho que a gente está muito ciente, principalmente nos últimos tempos, né, ela entrou muito na pauta, até por matérias jornalísticas, e a gente tem visto a gravidade dessa questão, e, ao mesmo tempo, a gente está sendo agora também atropelado por uma questão da tecnologia de reconhecimento facial, né? Então, enquanto em alguns outros países a gente já está até num processo de discussão da proibição desse tipo de tecnologia, no Brasil isso está chegando, e me parece que está chegando com uma força gigantesca. Hoje eu estava dando uma pesquisada rápida nesse tema, e a gente tem até municípios, eu peguei um município daqui do estado de São Paulo, que vai comprar 500 câmeras de reconhecimento facial para cuidar da segurança do seu município, etc. E esse me parece que talvez seja um ponto que eu gostaria, e acho que os nossos demais participantes também, que eventualmente fosse abordado. Quer dizer, como é que a gente está pensando, e acho que foi essa minha fala no começo, essa introdução de novas tecnologias que, se por um lado são importantes para o trabalho policial, por outro lado, nesse caso específico, e acho que todas as pesquisas relacionadas aos algoritmos de reconhecimento facial são muito uniformes nesse sentido, são tecnologias que muitas vezes só reproduzem ou pioram padrões, no caso, os padrões racistas relacionados ao reconhecimento facial. Ministro, por favor, a gente quer muito te ouvir. Obrigado, Isabel Figueiredo. Doutora Isabel, uma satisfação muito grande estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite que me fez a doutora Samira Bueno, diretora executiva do Fórum de Segurança Pública, e participando aqui desse 15º ou 30º, agora estou na dúvida. Por enquanto, 15º ainda, ministro. 15º. Encontro do Fórum de Segurança Pública, essa instituição que tem prestado um serviço imenso, né, à sociedade brasileira, especialmente não só por esses debates, mas também pelos encontros ou pelos dados que anualmente aporta, né, para todos nós o sistema de justiça, algo que é muito pouco cultuado neste país, né, que é uma medição, jurimetria, de tudo que acontece no país, na sociedade, no sistema de justiça. Então, assim, a cada ano eu aguardo ansiosamente a publicação do anuário do Fórum de Segurança Pública para poder até orientar os meus votos ou, enfim, algumas manifestações que faço, porque são eles que retratam, ainda que saibamos com alguma dose de flexibilidade, o que vem acontecendo, né? E eles nos mostram uma realidade muito preocupante, né, que o doutor Gabriel Sampaio, a doutora Maísa Félix, bem abordaram, uma realidade da qual todos nós somos responsáveis, né? Mas é uma realidade que nós herdamos e perpetuamos com o nosso silêncio, o nosso conformismo, com a nossa, às vezes, covardia mesmo, né, de não enfrentar certos temas que têm sido conduzidos de uma maneira muito equivocada, né? Um país que tem essa herança cultural de quase 400 anos de escravidão, uma herança cultural de práticas clientelistas, coronelescas, práticas autoritárias, patrimonialismo, um patriarcado, enfim, todas as estruturas que forjaram um povo com resultados muito visíveis, né? Até para fazer justiça ao que eu acabei de dizer, se nós formos olhar o fórum, o anuário do Atlas, né, de Violência 2021, vamos perceber que de 2009 a 2019, nós tivemos no Brasil 623 mil pessoas assassinadas. É mais do que a Covid matou. É algo assustador. São 109 assassinatos por dia com utilização de arma de fogo. Nenhum outro país do mundo ostenta dados tão ignominiosos. Eu não estou nem me referindo aqui a outras práticas abusivas da própria população, práticas criminosas, violência sexual contra crianças e adolescentes, contra mulheres em geral, homofobia, práticas racistas, desaparecimento de pessoas, né, violência policial. Enfim, são números que realmente nos levam a pensar
o que nós estamos fazendo, né? Mesmo com uma Constituição que veio para inaugurar um período democrático na nossa história, já estamos aí com 33 anos de uma suposta democracia, mas as práticas continuam, muitas vezes, a serem autoritárias. Nós não nos desprendemos desta herança cultural, social, que marcou a nossa história. E quando a gente vai examinar mais de perto o sistema de justiça criminal, a gente vê essas práticas sendo reproduzidas de uma maneira muito sutil, porque esses números que eu falei são números que podem ser tributados à sociedade em geral, mas quando nós vemos um Estado que condena com base em prova recolhida apenas na atividade investigativa inicial, sem contraditório, sem defesa, e que valida, portanto, isso que se faz neste momento inicial para condenar alguém ou para pronunciar alguém para ser levado ao tribunal do júri, quando se valida uma condenação com base em testemunhos por ouvir dizer, quando se valida uma confissão prestada na fase investigativa sem ter sido confirmada em juízo, quando se valida, enfim, um reconhecimento feito também nessas condições, em total descompasso com o modelo normativo, e independentemente de outras provas, tudo isso nos leva a uma pergunta: o que estamos fazendo, né? E eu me incluo nisso, eu sempre tenho dito que essa decisão tão referida, né, que foi proferida em 27 de outubro do ano passado, implicou efetivamente uma mudança de jurisprudência. Mas eu era juiz, até então era juiz há 7 anos, e validava o que vinha acontecendo, né? Eu também fui um dos que reproduziu aquele mantra, né, de que o legislador, ao estabelecer no artigo 226 algumas formalidades para o ato de reconhecimento, traçou uma mera recomendação para a atividade policial, e que, portanto, as irregularidades ou os desvios deste procedimento não implicariam a nulidade do ato e, portanto, seriam suficientes para uma condenação. Então, todos nós, em maior ou menor medida, fomos e somos responsáveis pelo que está aí, né? E nós temos que dividir essa responsabilidade. Não é só da polícia, como a doutora Maísa Félix destacou. Se a polícia erra ao fazer um reconhecimento divorciado do modelo normativo, o promotor também erra ao fazer essa acusação, e o juiz ao condenar o réu nessas condições. Então, a responsabilidade é comum, é de todos nós. E nós não precisamos aguardar uma mudança legislativa. É claro, quando a legislação é aberta, quando a legislação permite, pela sua simplicidade excessiva, ou pela sua falta de uma devida regulamentação, que se dê espaço para interpretações judiciais, o arbítrio fica mais fácil de ser cometido, porque no silêncio da lei vai a vontade do juiz, né? O juiz não é apenas a boca que pronuncia as palavras da lei, como dizia Montesquieu. O juiz é a voz do legislador, mas é uma voz que está sujeita a um subjetivismo na aplicação do direito. E nós aplicamos o direito de acordo com nossa formação, não só técnica, mas uma formação moral, uma formação religiosa, uma formação social. Nós, portanto, trazemos, no momento de decidir, alguns preconceitos, alguns vínculos, né, morais, religiosos, políticos, ideológicos, e estamos dentro de um sistema que tem essa formação tradicionalmente patriarcal e com conteúdo racista, inevitável, porque nós, há pouco mais de 100 anos éramos ainda uma sociedade escravocrata, e, portanto, isso se reproduz nas práticas diárias, a começar pela polícia militar, na abordagem de suspeitos, né, que são sempre os pobres, pretos e periféricos, como o doutor Gabriel Sampaio mencionou. Nós não vemos essas práticas autoritárias contra pessoas bem situadas socialmente, em bairros
de classe média alta, é muito raro acontecer isso, às vezes acontece. E quando acontece, a repercussão é muito maior. Quando desaparecem 3 crianças numa favela do Rio de Janeiro, a sociedade parece não se incomodar tanto quanto se incomodaria se fosse o desaparecimento de uma criança de um bairro rico. A violência estatal na periferia é invisível para nós. Nós não nos incomodamos tanto com ela. Eu digo assim, nós em geral, porque os que aqui estão somos pessoas que estão preocupadas, mas nós estamos, muitas vezes, como disse outro dia a professora Janaína Matida, nós estamos pregando para os convertidos, né? Porque aqueles que não se converteram ainda nos têm como pessoas incômodas, pessoas que estão protegendo bandidos. A sociedade brasileira ainda faz uma distinção entre mocinhos e bandidos na hora de distribuir os direitos, como se estes fossem apenas para os mocinhos, quando, na verdade, os direitos são para todos, né? E talvez até com mais dificuldade, mas com mais razão de ser, para aqueles que violam a lei. Porque é muito fácil tratar bem as pessoas de bem. O difícil é tratar bem quem viola a lei, quem se comporta fora do modelo normativo, quem agride, quem ofende, quem mata. Esses são muito difíceis de serem tratados com os direitos que a Constituição assegura para todos. Nós achamos, né, e nesse grupo de trabalho que o doutor Gabriel integra, enfim, já tivemos algumas reuniões e estamos caminhando, e também, como ele, eu tenho certeza que alguma coisa muito boa vai resultar daí, mas por mais que modifiquemos a legislação, por mais que introduzamos novos protocolos, isso de nada adiantará se os componentes do sistema de justiça criminal, desde a polícia militar, desde o policial militar, que faz as abordagens na periferia, nas ruas, passando pelo policial civil, que investiga, que documenta, né, os atos iniciais desta investigação, passando pelo Ministério Público e, por último, pelo juiz, de nada adiantará toda essa modificação normativa se não houver uma mudança da maneira de olhar a situação, né? E nós estamos aí há um ano dessa decisão e já foram mais de 80 casos só no STJ, desde então, em que se anularam ações penais ou se expediram mandados de alvarás de soltura para pessoas que estavam presas ou já condenadas com base tão somente no reconhecimento pessoal, presencial ou fotográfico. Então, vejam, nós estamos já há um ano e já foram mais de 80 decisões no STJ. Eu imagino o que não está ainda acontecendo pelo Brasil afora. Eu tenho certeza que uma boa parte dos operadores do direito sequer conhecem essa nova jurisprudência. E se conhecem, muitos continuam a reproduzir as falhas que foram apontadas, né, e que vêm sendo apontadas há anos, inclusive pela sociedade civil. Essa decisão não é fruto apenas da mente de um juiz. Essa decisão é fruto de uma cobrança social muito bem-vinda, embora nem sempre bem acolhida, mas que deve ser bem-vinda, por parte de órgãos como o próprio Fórum de Segurança Pública e tantos outros, né, que colaboraram decisivamente para mostrar o que estava acontecendo e dizer um basta, vamos mudar isso. Nós expedimos recomendação, temos enfatizado a necessidade de que a polícia, como bem destacado pela doutora Maísa, se qualifique melhor, tanto a polícia civil como também a polícia militar. Outra faceta dessa violência policial, que também esperamos ser revista nas práticas policiais, é a invasão, o ingresso em domicílios, que até então, até o início deste ano, quando nós passamos a exigir que essas operações sejam filmadas, eram praticadas
sempre sob a perspectiva de que, uma vez encontrada certa quantidade de drogas dentro de uma residência, a ação estava justificada, mesmo sem uma prévia análise objetiva de fundada suspeita ou fundada razão, justa causa, para o ingresso no domicílio. Afinal de contas, se o crime é de natureza permanente, a polícia pode ingressar no domicílio porque ali está sendo cometido um crime. Essa era uma interpretação que vinha autorizando esses ingressos. E nós passamos a dizer, não, o crime pode ser dogmaticamente classificado como permanente, mas quando a Constituição autoriza o ingresso no domicílio de uma pessoa sem um mandado judicial, ou sem que seja ela autorizada por um consentimento válido e não meramente formal do morador, ela só autoriza esse ingresso quando houver uma situação de urgência. E qual é essa situação de urgência? A Constituição fala de prestar socorro a alguém, incêndio ou desastre, ou um crime que esteja sendo cometido, mas não é um crime qualquer, porque senão até uma receptação de um objeto que está em curso na medida em que está sendo mantido em depósito dentro da residência autorizaria o ingresso. Então, há o ingresso porque supostamente a pessoa guarda drogas ou até armas dentro da residência, deve ser precedida de um mandado, a não ser que se trate efetivamente de uma situação tal que não permita guardar a ordem judicial, né? Então, essas novas balizas têm sido, digamos, traçadas pela jurisprudência como decorrência de uma omissão legislativa e de uma omissão também judicial, porque a democracia, né, que tanto nós, sobre a qual tanto falamos, é tida como o governo das leis e não dos homens, né? Mas, muitas vezes, a lei não traça os limites que devem ser observados com certa precisão, né? Às vezes, até a terminologia, os vocábulos utilizados pelo legislador não são tão claros a evitar, ou pelo menos minimizar, os riscos de um abuso estatal por meio de qualquer agente público. Então, é preciso que os homens, e aqui eu me refiro mais aos homens e mulheres, né, claro, que integram o Poder Judiciário, sejam corajosos, sejam criativos em não aceitar uma realidade simplesmente dizendo sempre foi assim. Isso é o que muitas vezes se ouve, né, em debates. Ah, mas sempre foi assim, você quer mudar por quê? Com que base você quer mudar? Ainda tem muita coisa para ser feita no sistema de justiça criminal. Mas eu sempre digo isso, o juiz, eu dizia isso quando era promotor, tem que ser uma pessoa angustiada, não pode se conformar com o status quo, porque o status quo é muito injusto. Nós somos uma sociedade injusta, desigual, né? E o preâmbulo da Constituição anuncia um outro tipo de realidade. É um sonho, né? Quando fala de um Estado democrático de direito, estabelecido sobre bases de uma república, que tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, uma sociedade que se pretende construir com base no pluralismo de ideias, na ausência de preconceitos, na fraternidade, na igualdade de todos perante a lei, nós estamos muito distantes deste enunciado do preâmbulo, que para mim é o mais importante da Constituição, porque é ali que está o modelo ideal que o Constituinte de 88 planejou, né, para que a gente pudesse construir uma sociedade nova, uma sociedade que rompesse com esse passado de tantas práticas autoritárias. O doutor Gabriel foi muito feliz quando disse que nós não podemos mais simplesmente falar sobre isso. Eu me recordo aqui de Norberto Bobbio, quando, em conhecida lição, fala que já não é mais tempo de declaração de direitos, de mero enunciado palavresco, sobre o que todos nós já sabemos. Os direitos humanos são universais e todos nós sabemos quais são eles. É preciso agir, né? Usando como o mote do movimento
antirracista, não basta apenas nos declararmos contra o racismo, é preciso agir contra o racismo. E a ação concreta de cada um de nós é proporcional à responsabilidade que cada um de nós desempenha nessa roldana, né, desse sistema todo, que distribui essas tarefas, desde o policial militar nas ruas até o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa cadeia de elos somente funciona quando todos eles estão afinados. E ela funciona para o bem e para o mal. E, às vezes, é preciso romper esse elo, né, para que se pense numa nova possibilidade, para que se produza algo diferente do que isso que estamos vendo aí, que apenas coonesta uma realidade que tem levado uma imensidão de brasileiros e brasileiras a uma realidade social e, consequentemente, e muitas vezes penitenciária, digna de filmes de terror, né? Nós somos um palco, digamos assim, um cenário ótimo para filmes de Hollywood, porque aqui tudo acontece. Não é à toa que alguns filmes... Os filmes brasileiros que fazem sucesso no exterior são os filmes que mostram a nossa triste realidade. A Cidade de Deus, Central do Brasil, enfim, tantos outros, né? Que mostram essa triste, dura realidade que é a vivida pelo povo brasileiro. Então, eu faço parte desse sistema, mas quero mudá-lo. Mas nada pode ser feito se todos nós não estivermos firmemente imbuídos do mesmo propósito. É claro que todos nós aqui estamos, mas precisamos sensibilizar a população, precisamos fazer com que esses debates se estendam ao padeiro, ao motorista do táxi, ao radialista, né? Enfim, até essas pessoas que nos crucificam, né? Muitas vezes por decisões contramajoritárias, né? A doutora Maísa falou do policial que está ali na delegacia, né? Enfim, que tem que decidir de uma hora para outra se vai autuar em flagrante ou não vai, qual é o tipo penal que vai amoldar aquela situação. Eu me lembro de uma decisão da Suprema Corte norte-americana que fala muito bem desta paz do gabinete do juiz. Porque nós que julgamos, especialmente nos tribunais superiores, estamos muito distantes da realidade. Então, essas críticas que fazemos ao trabalho da polícia são críticas que são formuladas por pessoas que estão distantes da realidade, que devem compreender também as dificuldades, né, que foram apontadas aqui para a doutora Maísa, que a polícia enfrenta, sobretudo na falta de formação, de treinamento, de recursos, né? Mas nós também não podemos, nós, embora distantes, nesta paz do gabinete, temos de apontar essas falhas e cobrar mudanças por parte de todas as corporações, né? Bem, eu me coloco à disposição para debatermos mais o tema. Acho que o debate foi muito rico, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade. Doutora Isabel. Nós que agradecemos, ministro. Bom, para quem não conhece a decisão do STJ, a Betina colocou agora no chat o link para quem tiver interesse em conhecer, enfim, todo o teor da decisão. Eu recebi aqui alguns comentários, algumas perguntas, a gente não vai dar tempo de passar por tudo, mas eu queria primeiro contar para os nossos palestrantes que a gente tem 200 pessoas assistindo ao vivo, que é bastante para uma segunda-feira nesse horário, do encontro do fórum, e o vídeo, logo depois da atividade, ele vai ficar disponível na plataforma, e ao fim do encontro ele fica disponível também no YouTube do fórum. Então, a exemplo do que aconteceu o ano passado, possivelmente essas visualizações, esses
tempos de visualizações e likes, que são o que contam, a gente ainda vai ter um aumento desse número. Bom, a gente teve um conjunto grande de elogios às falas da doutora Maísa, do Gabriel, do Rogério. Acho que muitos dos nossos participantes se identificaram com as falas e concordaram. A gente não teve aqui muitas divergências em relação a nada do que foi dito, pelo contrário, acho que a maioria dos participantes são ufa, ainda bem que estão dizendo isso, né? Estava na hora. Mas acho que a gente teve também muitos comentários no sentido das falhas do Estado brasileiro, das dificuldades das polícias civis, do como a gente tem uma série grande, tem agora eu perdi aqui no meio, mas tem alguém no Maranhão que fala assim, olha, tem mais de 100 municípios no Maranhão que nem delegado de polícia tem, né? E aí eles vão comentando como essa falta de estrutura da Polícia Civil também é uma das questões que muitas vezes prejudica, aí nas minhas palavras, a proteção e a garantia desses direitos fundamentais, né? A gente tem também comentários no sentido de que o Estado brasileiro só reprime, de que não tem investigação, falaciosa, enfim. Mas acho que tem algumas perguntas que eu queria passar para vocês também. Bom, vou selecionar algumas, não sei se vai dar para fazer tudo, mas vamos lá. Pergunta. Parabéns, doutora Maísa. A problemática já começa com os prefeitos, dizendo que a responsabilidade é com os estados. E os prefeitos fazem o quê com as suas guardas, doutora Maísa? Gostaria de perguntar à mesa. Outra pergunta. A opinião sobre a autonomia e independência da perícia criminal como meio imprescindível para minimizar essas violências estruturais e históricas que temos no Brasil. E também sobre a nova redação do CPP, artigo 158C. Pergunta 3. O que o doutor Gabriel pensa sobre identificação de suspeitos por biometria computadorizada pela polícia? Bom, tem perguntas mais gerais sobre SUSP, sobre guardas. Doutora Maísa, o que podemos fazer para mudar essa realidade aqui na nossa região de Macaíba, no Rio Grande do Norte, na Grande Natal, para termos uma polícia judiciária que funcione, já que tem muita defasagem nos quadros? Para o ministro, o senhor poderia especificar quais espécies de prova necessitam ser refeitas em juízo, periciais, documentais, testemunhais e por qual razão? A delegada falou que nada mais do que se vê que não tem nas instituições e que os servidores públicos não têm informações concretas ou ações dentro da legalidade, ou seja, por querer ou não seguir. Acho que, em linhas gerais, são esses os primeiros comentários e perguntas, e provavelmente, gente, a gente vai ficar nessa rodada de perguntas só, porque a gente vai ter que usar daqui a pouco esse mesmo link para a mesa das 18 horas. Então, eu queria pedir para que os nossos participantes não passassem de 3 minutos nesses comentários, para que a gente consiga fazer a nossa rodada rápida de encerramento e apresentar o trabalho que o Rangel vem produzindo sobre a nossa mesa. Quem quer começar? Gabriel, Maísa, ministro? Vamos seguir a mesma ordem? Vamos lá, Gabriel? Bom, quero então, nessa rodada, agradecer pelo debate, parabenizar o fórum por organizar mais essa discussão. Bem, o que eu penso, não só em relação ao reconhecimento biométrico, como foi perguntado, mas em relação ao todo o uso de tecnologia, é que nós precisamos fortalecer um sistema de provas baseado no modelo acusatório. Não há rainha das provas, mesmo no melhor cenário científico. A ciência tem nos demonstrado isso, a necessidade da cadeia de custódia, a necessidade dos cuidados, o 100% de acerto é uma meta talvez inatingível. A gente precisa assegurar que o processo penal seja um instrumento de garantia. Porque também foi tratado aqui nos comentários, como Isabel colocou, a dificuldade de estrutura, as dificuldades que as instituições têm. Se as instituições padecem de dificuldade, imagine o cidadão vulnerabilizado por uma investigação criminal. Tem que haver contraditório, ampla defesa e todo o processo civilizatório que nos legou o sistema acusatório precisa ser validado. Então, é importante, sim, que a ciência seja trazida para os procedimentos investigatórios e persecutórios. Nós não podemos negar o papel da ciência. É muito importante que ela seja instrumentalizada
para nos dar o máximo de elementos para uma decisão judicial, mas também é fundamental assegurar todos os direitos e garantias fundamentais que nos preservam o contraditório, a ampla defesa. E essas garantias só existem porque a história nos prova que elas são necessárias. A ciência que antes dizia que determinado procedimento era o mais adequado para se ter certeza no reconhecimento, hoje diz que o procedimento precisa ser modificado, porque faz parte do avanço científico. Então, é por isso que nós precisamos de instrumentos e ferramentas científicas que nos ajudem, mas sem jamais abrir mão do nosso processo civilizatório que nos legou esses direitos e garantias fundamentais. Nós estamos muito atrasados, o Brasil nunca acertou contas com o seu autoritarismo, permitam-me a franqueza em dizer isso. Nós não podemos passar por 4 séculos de modelo escravocrata sem acertar contas com isso, agir como se coubesse às próximas gerações resolverem o problema. Cabe a nós agora. Se os anteriores erraram ao decidir, ao legitimar o racismo, o modelo escravocrata, nós precisamos dizer não, mudar as providências. O país está vivendo um extermínio da população negra. Isso é fato. Os dados do Fórum se repetem. Os dados, a ciência está mostrando isso, nós vamos continuar agindo como se o mundo, ou como se a espécie humana vai conviver assim, com a perda dos seus iguais, da forma como acontece? Não, nós precisamos de medidas e providências urgentes. Usar, sim, das ferramentas da ciência para trazer eficiência para os nossos procedimentos, mas selar um compromisso fundamental com a vida da nossa população, com o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Doutora Maísa. Primeira pergunta é com relação à questão municipal, das guardas municipais. Eu vou responder aqui por nossa experiência. A questão da guarda municipal, a organização, eu acho que nós precisamos ainda caminhar muito. Nós precisamos continuar nessa caminhada. Precisamos estruturar melhor, definir. Nós temos hoje a definição, a questão patrimonial, a questão do código de postura, não é? Mas aqui em João Pessoa nós temos uma boa parceria. Não tomando o espaço da Polícia Militar, nem da Polícia Civil, de maneira alguma, mas nós conseguimos desenvolver aqui, com o tempo, uma boa parceria. Não somente no tocante às questões de crimes patrimoniais, mas também uma parceria com no enfrentamento da própria violência doméstica. Nós contamos com esse trabalho aqui em conjunto. Então, há um bom relacionamento, cada um, obviamente, resguardando as suas atribuições. Há uma necessidade desse assunto ser aprofundado, eu acho que nós precisamos discutir mais, né? Nós precisamos qualificar, porque eu entendo que o indivíduo, o ser humano, em qualquer força, ele tem o poder de utilizar uma arma, ele tem que ter um treinamento, um grande treinamento. Ele tem que passar por um processo de avaliação também psicológica, tanto policial como a própria guarda municipal. Não é qualquer um que pode ter o poder de utilizar uma arma. Voltando à questão que a doutora falou, na questão de Macaíba, foi isso, doutora? Foi Macaíba, Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte passa o problema de segurança pública, né? Que em alguns estados nós passamos. Se nós analisarmos ultimamente, nós temos a questão do crime organizado, né? Do novo cangaço, da questão dos crimes patrimoniais, que tem aumentado. Nós temos os crimes organizados. Nós tivemos aí, vamos dizer, essa migração das quadrilhas do Sul e Sudeste aqui para o Nordeste, né? Nós tivemos esse período, nós estamos com esse problema. A questão do sistema penitenciário, a questão penitenciária no Estado brasileiro, da questão do cumprimento da pena, tem que ser reavaliado. Nós precisamos reavaliar essa situação,
O que é que nós estamos fazendo de ressocialização real com os nossos presos, ou só temos depósitos para colocar indivíduos lá que cometeu delitos? Então, nós precisamos abrir essa ferida, né, porque nós não temos, até o presente momento, uma política séria realmente para resolver o problema. Nós temos paliativos. E aí, o que é que está acontecendo com alguns estados? Nós temos uma explosão, como houve há praticamente 2 anos, e ainda temos, em alguns momentos, no estado do Rio Grande do Norte. Então, nós precisamos, o Estado brasileiro precisa ter uma decisão, não é somente punitiva, mas uma decisão de direitos humanos com relação ao sistema penitenciário brasileiro. E o Rio Grande do Norte, né, acompanhando as notícias, nós percebemos isso, que existe essa crise no sistema, que não diferencia também de outros estados. Acontece que em outros estados nós conseguimos controlar, conviver, né, manter sob vigilância. Então, nós precisamos mais do que nunca, em todos os sentidos, um Estado brasileiro que tem o número que nós temos hoje, de fome batendo a porta do nosso povo, de uma população desempregada, não é fácil. Não é fácil nós chegarmos, depois de uma pandemia, no ano de 2022, de um ano político, para uma campanha política com o número de desemprego. Nós sabemos, nós que convivemos na polícia e no sistema de segurança, que nós vamos ter um aumento grande da questão patrimonial, da questão do tráfico, da questão do homicídio, que é ligado com o tráfico, e nós não temos, hoje saiu nas redes, nós temos isso hoje em todas as grandes mídias, a colocação triste do Estado brasileiro em termos de políticas públicas no enfrentamento à questão das drogas. As outras perguntas, Isabel, eu não consegui captar, decorar. Ah, joia, doutora, mas eu nem vou te passar porque já estão me puxando a orelha aqui. Eu agradeço. No nosso tempo. Então, para dar tempo do ministro falar, da gente se decidir, eu já passo a palavra para ele. Serei breve, Isabel. Não sem antes te agradecer pelas palavras generosas que você endereçou a mim logo no início. Eu acho que a pergunta que foi feita a mim tem a ver com a resposta que o doutor Gabriel deu sobre o valor das provas, né, especialmente as do inquérito, no modelo que se pretende predominantemente acusatório, em que haja oportunidades iguais aos que são acusados de determinado crime. Mas tudo isso que nós falamos aqui hoje passa pela compreensão inicial de qual é o papel do processo penal brasileiro, né? Enfim, do processo penal em geral. O processo penal não é apenas um instrumento de realização do direito penal, como nós aprendemos na faculdade. O processo penal é uma ciência do direito que é materializada em um código de processo penal e em leis processuais penais que estabelece os limites da atuação estatal. Limites que devem ser rigorosamente respeitados para a proteção de todos, né, que são acusados de um crime. Se nós não tivéssemos um processo penal, seria muito fácil para o Estado processar, condenar e executar penas em relação àqueles que são acusados de crimes. Então, o processo penal é fruto da civilização. É uma construção iluminista que permitiu, se não eliminar, ao menos minimizar os abusos praticados pelo Estado na sua configuração histórica. Então, quando se trabalha com o processo penal, já nos reportamos à ideia de verdade que é alcançada, pelo menos aproximativamente, como disse Ferrajoli, dentro de um sistema de freios e contrapesos, um sistema garantista em que esses limites são respeitados e em que a prova só é considerada como tal quando produzida sob o crivo do contraditório judicial. Então, aquilo que se produz na polícia é muito importante para que o Ministério Público possa dar início a uma ação penal. Mas jamais pode ser tida como prova suficiente para uma condenação. Ela tem que ser judicializada, a não ser quando se trate de provas documentais ou periciais, cujo contraditório, como a doutrina bem fala, é diferido para a ação penal e pode ser contestada, eventualmente, por uma atividade probatória da parte interessada.
Mas aquilo que se faz tipicamente numa investigação, que é a oitiva de testemunhas e interrogatório do investigado, de nenhum valor tem se não for confirmado em juízo. Mas não é uma confirmação burocrática, nós precisamos rever isso também. Não se pode mais tolerar uma condenação simplesmente com a confirmação formal de uma assinatura num auto de prisão em flagrante, né? É preciso que a atividade instrutória seja séria. O que se fez até a denúncia é mera coleta de informações para formar a opinião delicti do Ministério Público. A partir daí, sim, o jogo começa no 0 a 0. E no 0 a 0, se mantiver o resultado 0 a 0, quem é beneficiado é o acusado. Cabe ao Estado fazer pelo menos um gol e não deixar nenhuma dúvida no espírito do julgador para que possa ser exitosa a pretensão punitiva. Então, é um jogo, né? Um jogo, digamos assim, metaforicamente podemos dizer que é um jogo, em que as fichas do Estado são colocadas no tabuleiro, mas diante de regras previamente traçadas e que não podem ser descumpridas. É uma atividade muito complexa, né? E tem a ver com a nossa própria maneira de ver a relação entre o Estado e o indivíduo. Era isso, acho que espero ter dito alguma coisa sobre o que foi perguntado. Obrigada. Gabriel, quer fazer uma fala rapidinha de despedida, considerações finais? Rapidinho mesmo, gente, porque senão eu vou apanhar aqui. Gabriel, depois o doutor já vai direto para a doutora Maísa, depois terminamos com o ministro e eu fecho. Bom, estou contemplado em todas as falas e na minha participação anterior. Quero, mais uma vez, agradecer e parabenizar o Fórum pela oportunidade. É um debate que é fundamental, é necessário. Nós precisamos adequar as práticas do sistema de justiça criminal, aquilo que nos indica a ciência, aquilo que é a construção civilizatória do sistema acusatório e, sobretudo, numa prática de reversão ao nosso passado racista e autoritário. As providências devem ser urgentes para tutelar os direitos da nossa população, especialmente vulnerabilizada pelas desigualdades que a nossa sociedade produziu ao longo do tempo. É muito importante o trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em nos iluminar para esse debate e nos guiar nesse debate com a sua produção cotidiana. Espero que a gente possa produzir uma sociedade mais justa e igualitária aqui, para o Dani poder viver, mas, sobretudo, para as pessoas que hoje vivem as opressões do Estado possam ter a reparação contra essas injustiças que foram criadas. Nós não podemos tolerar, não podemos nos furtar do desafio histórico que está posto para a nossa geração. Que as medidas sejam urgentes e que a gente possa, então, construir uma sociedade mais justa e igualitária. Doutora Maísa. Só gratidão a todos, componentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, gratidão à participação de todos os convidados, o ministro Rogério Schietti, Gabriel, Isabel, gratidão, né? Estou contente demais de ter tido essa oportunidade de participar com um tema que bate demais na nossa porta, na nossa instituição policial, a polícia, como um todo, das três forças. Então, nós estamos, mais do que nunca, abertas à nossa academia de polícia para recebê-los para a participação de um seminário. Precisamos levar, e aí, ministro Rogério, Gabriel e Isabel, né, em nome da Instituição Polícia Civil, da nossa delegada, a doutora Cassandra, e do nosso delegado-geral, doutor André Rabelo, que estão assistindo, eu faço esse convite para que os senhores participem do nosso tempo maior, que é a Academia de Polícia, de um seminário que nós vamos realizar para levarmos às nossas três forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro também. O conhecimento, beber da fonte do conhecimento
beber dessa fonte que é levar para a nossa instituição policial, que tem a necessidade de discutir direitos humanos, garantias individuais e essa grande discussão da quebra de paradigmas que o ministro traz para nós que fazemos polícia em todo o Brasil. Meu muito obrigada, gratidão a todos. Maravilha, obrigada, doutora, ministro. Então, Isabel, eu fiquei muito satisfeito, feliz de poder estar aqui ao lado de pessoas tão idealistas, né, e que realmente nos inspiram, e reforçando aqui o que foi dito, né, especialmente pelo Gabriel agora, a gente não pode pensar apenas na geração do Daniel, né? A gente espera que as gerações futuras sejam beneficiadas com os nossos esforços atuais, mas é preciso urgência para que as pessoas que vivem hoje no Brasil sejam beneficiadas também por essas novas práticas que a gente tenta, aos poucos, ver introduzidas nas corporações. Nós temos pessoas que ainda estão condenadas por muitas práticas autoritárias do Estado, né? Por exemplo, pela questão do reconhecimento, que foi o tema central de hoje. Quantas pessoas talvez estejam desassistidas ainda e cumprindo pena ou presas, porque ainda não tiveram essa oportunidade de ver o seu processo revisto? Quantas pessoas já cumpriram pena nesse país nas últimas décadas, né, por conta de uma jurisprudência que aceitava esse tipo de prova? Então, é preciso que a gente encare com urgência essas mudanças. E é claro que nós temos limitações, né, não só materiais, mas também é muito difícil romper o status quo, mas aos pouquinhos a gente vai avançando e eu sou otimista de que progressivamente vamos alcançar um estado, se não da arte, mas, enfim, uma situação melhor para o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Bom, obrigada muito de coração aos participantes da mesa. Foi ótimo, eu estou recebendo aqui vários feedbacks, todo mundo gostou muito. Obrigada aos participantes que assistiram essa mesa. Como eu disse, ela vai ficar disponível logo no final, já na plataforma, e ao final do encontro no YouTube. Queria convidar vocês agora às 18 horas, a gente tem o lançamento desse livrinho, com a presença do ex-ministro Sérgio Genro, ex-ministro Raul Jungmann, com uma fala do ministro Gilmar Mendes. Vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho lá também, mas, enfim, eu falo rapidinho lá. E queria agora chamar o Rangel para mostrar para a gente o resultado do trabalho dele. Obrigada a todos. Olá, Isabela, vocês veem a minha tela? A gente enxerga assim, Rangel. Então, bem rapidinho, é só uma síntese das falas, né? Muito forte a questão da urgência, de agir contra o racismo. Enfim, esse material vocês vão receber também, vai estar disponível no site no final do encontro. Passando bem rapidinho aqui para vocês, para não tomar o tempo também. Joia. Ótimo, Rangel, obrigada. Depois a gente circula entre os participantes também. Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negra Ali e essa é a minha deixa para entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou para pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção para a vida real. Levanta a mão comigo.
Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar o incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.